Então, eu vou nos apresentar, né? Então, a gente somos todos do curso de agronomia, da disciplina de gerenciamento ambiental rural, e a gente precisa fazer uma entrevista contigo, digamos assim. Então, o meu nome é Matiele, temos o Christian e a Daniela. Primeiramente, a gente gostaria de agradecer imensamente a tua disponibilidade de estar nos atendendo nesse momento. E gostaria de te conhecer um pouco mais, se pudesse dar uma breve apresentação do teu trabalho, da tua pessoa. Vamos lá. A professora de vocês é a Valdirene, né? Sim. Isso. Tá. De longa data aí que eu já conheço ela. Eu fui aluno dela aí no início da minha graduação. Então, eu me chamo Elton, tá? Eu sou biólogo de formação, tenho mestrado na área de diversidade e geoprocessamento e atuo aí na área de licenciamento ambiental muito antes de eu me formar, tá? Então, eu me formei em 2008, então eu tenho 12 anos de formação. Eu atuo na parte de meio ambiente pelo menos aí há uns 16, 17 anos. Então, praticamente antes mesmo de eu começar a graduação, eu já atuava na parte de licenciamento, porque eu também sou técnico em meio ambiente, tá? Então, eu tenho aí uma longa estrada na parte pública. Então, eu fui funcionário da Prefeitura de Caxias por 2 governos, praticamente, na parte de licenciamento. Fui agente florestal do Estado, então trabalhei com fiscalização e com licenciamento aqui no Rio Grande do Sul. E atualmente eu sou diretor de uma empresa na área de engenharia e meio ambiente aqui em Caxias do Sul, que é a Garden Projetos. Se vocês acompanharam ou não, o projeto novo do aeroporto aqui de Caxias, que é o aeroporto da Serra Gaúcha, ele é um projeto da nossa empresa, tá? Então, todo o licenciamento, todos os projetos. Então, a nossa empresa, nós somos em quase 30 funcionários hoje, e a gente atua tanto na parte ambiental, parte de meio ambiente mesmo, fauna, flora, geologia, recursos hídricos, além de ter uma equipe dedicada só para engenharia, que é a parte de rodovias, estradas, planejamento urbano, loteamentos, construções civis também, e uma equipe também na parte de planejamento urbano propriamente dito, que é a parte de arquitetura. Além de, agora, recentemente, na verdade já fazem 4 anos que a gente atua, mas faz 1 ano que a gente foi homologado pelo Ministério da Defesa para atuar na parte de aerolevantamento com aeronaves não tripuladas. Então, provavelmente você deve ver muita gente trabalhar com os drones ou vantes, como as pessoas popularmente chamam, tá? Mas a gente leva isso como um trabalho muito sério, tanto que a gente é homologado pelo Ministério da Defesa. Na região sul do Brasil, só tem a nossa empresa cadastrada para isso. E vocês vão perguntar quanta gente trabalha, muita gente, mas homologado só nós, tá? Para atuar em áreas urbanas, não em áreas rurais. Porque a área rural está saindo uma nova regulamentação pelo Ministério da Agricultura, que é o MAPA, tá? Então, gente, eu trabalho muito tempo nessa parte ambiental, não só no assunto que vocês me mandaram, de licenciamento, de atividades, tudo, mas a gente navega em muitos ramos mesmo, tá? Então, hoje eu digo na nossa empresa que a gente atua. Claro que trabalhos menores, conforme a empresa vai crescendo, tu vai deixando de fazer. Mas tu nunca deixa de conhecer o conteúdo e tudo aquilo que tu pratica. Mas a gente tem desde equipes trabalhando com monitoramento de peixe, hoje, que eu tenho contratos públicos pelo Rio Grande do Sul, até empresas trabalhando em EIA-RIMAS de condomínios aeronáuticos, que envolve aeroporto, condomínio, logística, porto, e tudo no mesmo empreendimento, tá? Que envolvem áreas, assim, de quase 5.000 hectares num único empreendimento, tá? E hoje, uma das únicas áreas, por incrível que pareça, que a gente não atua é a área agronômica, tá? Não é nada contra, nada tudo, mas é que nós tínhamos um sócio dentro da empresa que atuava nessa área, a empresa acabou saindo, esse sócio acabou saindo. Eu sempre gostei, sempre trabalhei muito nessa parte agronômica também, mas eu não sou agrônomo, tá? E então eu cuido muito dessa parte de atuação do campo profissional, tanto que hoje a gente tem aqui, são 14 profissionais diferentes dentro da empresa, e é uma área que com certeza futuramente a gente vai retomar esse assunto aí, que está crescendo muito e muita gente tem nos pedindo também, né? Então vai nosso conhecimento. Aproveitando o que o senhor falou, aproveitando o gancho, né? O senhor poderia se especializar nessa área agronômica ali ou teria que fazer um técnico, uma agronomia? Como que funciona?
Depende da área que tu vai atuar, tá, Christian? Porque assim, ó, eu como biólogo, com mestrado na parte de diversidade, tem muitos campos que se sobrepõem à agronomia, tá? Dentro do limite profissional que o Conselho de Biologia permite a minha atuação. Então, se eu quiser trabalhar com adubação de solo, se eu quiser trabalhar com cultivo, com propágulos, com enxertia, com arborização, produção de muda, com uso de adubos orgânicos e outras linhas também na parte biológica, tudo isso é permitido para o profissional. Porém, vocês devem entender, vocês vão conhecer ao longo da graduação de vocês, tu não pode fazer uma recomendação de adubação quando trabalha com adubação química, isso não é atribuição do profissional. Eu não posso entrar com nenhum tipo de defensivo, porque defensivo agrícola é específico do profissional da agronomia. No momento que tu trabalhar com recomendação de adubação, calagem, toda essa parte até irrigação, certo? Isso tudo é específico de agrônomo. Então, todas essas áreas não tem como o profissional da biologia sobrepor. Nem que eu faça um mestrado, nem que eu faça um doutorado, porque o meu conselho não vai me dar atribuição para fazer isso. Então, não adianta querer se sobrepor. É muito mais fácil fazer o que a gente faz hoje. Então, hoje, que nem nós temos parcerias com alguns agrônomos na parte de controle de produtividade, quando eu atuo com a aeronave não tripulada, com medição de biomassa, que a gente utiliza câmeras de infravermelho ou câmeras multiespectrais, com recomendação de calagem, adubação e fertilidade de solo, porque daí eu atuo como biólogo e tem a minha equipe de geologia, que também atua dentro dessa linha também. A gente também atua muito em recuperação de áreas degradadas, porque é um campo que o agrônomo pode atuar, a gente não vê muito, mas o biólogo e o geólogo atuam bastante. Tá? Sim. Tem que recuperar solo, tem que recuperar talute, propor as melhores espécies vegetais. Então, tu vê que o biólogo e o agrônomo, tirando a parte de produção, que é específica do agrônomo, todas as outras, na maioria, em muitos campos, eles se sobrepõem. Tá? Mas aí vem uma coisa que só o mercado diz, tá? Que é o preconceito. Tá? É aquele conceito formado inicialmente, não foi de preconceito, tá? Sim, não é de preconceito mesmo. Tu já viu um biólogo chegando numa propriedade rural para dar assistência? Nunca vi. E nunca vai ver, porque o agricultor não vai aceitar. É, verdade. Tá? Isso aí, aqui a gente vê bastante, né, também essa coisa de preconceito. Às vezes o agricultor também, ele tem um técnico, vamos supor assim, ou ele não aceita outros, né? Isso. Então, tem muito disso também. Aqui dentro da empresa eu tenho um técnico agrícola e tenho um técnico em agrimensura, mas eles não atuam, porque eles são formados em outras graduações. Mas eles são técnicos e são profissionais formados, assim como eu sou técnico em meio ambiente e sou biólogo, mas eu não atuo como técnico formalmente, não emito a RT, praticamente não faço nada assinando como técnico, tá? Então, mas é bem isso. Às vezes vai ter lá o seu Luiz lá, que tem lá 50 hectares de parreiral, que ele tem um técnico agrícola que faz a parte de assistência rural para ele, produtividade, adubação, recomendação de defensivos e tudo mais. E por mais que eu domine o conteúdo, conheça o conteúdo, ele não vai aceitar o biólogo chegando lá. E também não é o interesse. Isso a gente aprende quando tem empresa, quando você vai à frente. Nós somos em 2 diretores apenas dentro da empresa. Que o mais importante é agregar a equipe e não querer fazer tudo sozinho. Tá? Então, por mais que a gente tenha hoje quase 30 funcionários, a minha lista de profissionais parceiros, empresas, quase chega em 150 pessoas. Tá? Tipo, a gente não tem escritório de advocacia aqui dentro. Não tenho nem necessidade, porque eu tenho um bom escritório, que é nosso parceiro, e eles têm mais 35 funcionários. Então, tu vai agregando conhecimento e trabalhando em parceria. Bom, então a gente tem algumas questões sobre licenciamento ambiental, no caso, não ambientais. E a primeira das questões é: quais são as etapas do processo de licenciamento ambiental e o que constitui cada uma delas? Tá. Tu quer que eu use alguma atividade de referência ou pode ser de maneira bem genérica? Pode ser de maneira bem genérica.
O licenciamento ambiental, vocês já devem ter pelo menos ouvido falar, ele é uma matéria regrada a nível federal, tá? Então, quem sempre mandou no licenciamento foi a União, lá com o IBAMA, que foi criado, é ele que detém os ritos originais. Daí, depois, lá em 97, teve um regramento do licenciamento pelo Conselho do Meio Ambiente, e ele estabeleceu os passos que o licenciamento tem que acontecer. Então, praticamente, tirando algumas regras pontuais, são sempre 3 passos básicos, tá? Primeiro é a licença prévia. Então, o licenciamento prévio é para te ver a viabilidade de um negócio ou de uma atividade. Ou seja, ele não te dá direito de fazer atividade, ele só vê a viabilidade. Então, no caso de uma atividade rural, ele vai ver se aquela atividade que você quer fazer, seja um aviário, seja uma criação de porcos, seja uma irrigação por gotejamento, se ela é viável naquelas condições que vocês estão propondo. E daí entra uma série de itens, né? Fauna, flora, geologia, recursos hídricos, possíveis contaminantes e principalmente restrições de ocupação, como APP, como proximidade de áreas de preservação. Se tu passa dessa etapa, tu vai para a segunda, que é a instalação do empreendimento, que é a LI que a gente chama. Essa é a etapa que se apresentam os projetos. Então, se eu pegar lá um aviário, por exemplo, é a etapa que tu vai ter que apresentar todo o projeto de construção do aviário, projeto de movimentação de terra, projeto de corte de vegetação. Se trabalhar com resíduos, vai ter que apresentar o projeto da esterqueira ou da composteira. Se tiver dejetos líquidos, o projeto da estação de tratamento. Então, é a fase que, efetivamente, tu não discute mais se pode, mas sim como que tu vai fazer, tá? Eu sempre digo que ela é a fase mais trabalhosa em nível de projetos, mas não a mais difícil. A mais difícil sempre é a LP, porque é onde tu tem que provar que o teu empreendimento pode ir naquele local. Passada essa fase DLI, é ela que vai te permitir, depois da licença emitida, construir o teu empreendimento ou a tua atividade. E, por último, vem a operação, que é quando tu construiu tudo e pode começar a executar a tua atividade. Então, são sempre essas 3 fases. Quando eu falei que era a União, por quê? A União, imagine que se o IBAMA continuasse hoje sozinho licenciar todo o Brasil, não tem perna para isso. Então, isso foi descentralizado para os estados ali no início dos anos 2000, 98, 99, 2000. E depois, a partir de 2011, todos os estados delegaram para os municípios. Então, hoje, a nível de Brasil, todos os municípios que assim quiserem fazer, podem fazer licenciamento ambiental dentro das suas esferas administrativas, mas sempre seguindo essa regra. Essa regra ela nunca modifica. Tá? Quem emite, então, a licença é a prefeitura nos municípios? Pode ser a prefeitura, no caso dos municípios, o Estado, no caso de uma Secretaria de Meio Ambiente Estadual, e o IBAMA, no caso de um órgão federal. E tudo isso é definido pelo porte dos empreendimentos. Tá? Não é o mesmo empreendimento que é licenciado nos preços. E, claro, tipo uma casa, um prédio, vai mudar. O aviário é o caso mais emblemático, assim, ó. Por quê? Se tu vai licenciar um aviário lá para 100 mil aves de terminação, por exemplo, ele provavelmente vai ficar pelo município. Agora, se for uma empresa de grande porte, de 1 milhão de aves, já não cabe ao município, cabe ao Estado. Essa atividade não vai para a União. A União, ela só vai entrar em licenciamento quando forem empreendimentos de interferência em 2 estados, como uma rodovia, uma BR, por exemplo, uma ponte, uma obra de ligação ou obras federais. Se tiver que ampliar um porto, um aeroporto, obras de magnitude grande, daí é a União que licencia. Senão, fica com o Estado ou com os municípios. Mas hoje, gente, praticamente, assim, ó, tirando algumas atividades muito poluidoras, como posto de gasolina, por exemplo, ou uma galvânica que trabalha com tratamento de superfície, os municípios já fazem quase tudo. Já licenciam quase tudo. Sim, e existe alguma mudança a ser implementada? Alguma mudança durante o licenciamento, o processo do licenciamento? Mudança em que sentido? Alguma coisa que tu acha que esteja por vir? Alguma coisa assim? Ou de processo mesmo? Não, durante esse processo, se
tem alguma mudança que pode ocorrer? Pode. Na verdade, a gente sempre sabe assim, ó. Quando tu começa um licenciamento, tu sabe quando começa, mas tu não sabe quando termina, tá? É assim, ó, além da gente saber que hoje é um processo muito burocrático, não deveria ser tão burocrático como é, ele é um processo que ele tem muita deficiência técnica de ambos os lados, tá? Seja do lado do poder público, por falta de profissionais, ou até mesmo por falta de qualificação dessas pessoas, mas também aqui do nosso lado privado, de que tem tanta coisa, é tanta mudança, é tanta legislação nova, é tanta atividade nova, que às vezes mesmo no decorrer de um licenciamento tem que fazer alteração, tá? Uma coisa bem comum disso acontecer é mudança no código de obras da cidade. Então, às vezes, tu está encaminhando um licenciamento e tem lá uma determinada legislação que fala o quanto tu pode construir. E no meio do teu trabalho, essa legislação muda. Daí tu tem que mudar o teu projeto, às vezes retroceder para enquadrar o licenciamento. Outra questão que quase sempre muda é a questão do descarte de efluente. Então, aquele líquido gerado ali na tua atividade. Porque isso também varia muito pelos planos de bacia. Então, não é só o município que interfere nisso. Às vezes, legislações que são a nível de estado são modificadas e o teu projeto tem que se adequar a ela. E mesmo assim, tudo feito, teu empreendimento funcionando com licença de operação, pode ter alteração de lei que teu empreendimento tenha que se adequar, tá? Uma regra, ela é padrão, tá? Nenhuma lei pode ser publicada para retroceder e prejudicar um empreendimento. Isso não pode acontecer. Mas as leis podem ser alteradas com vistas a ganhos ambientais, que façam com que o teu empreendimento tenha que ter melhorias na questão ambiental. Então, assim, ó, é impossível dormir com a cabeça tranquila no travesseiro, porque a licença ela pode ter mudança em qualquer momento. Só um complemento. Quais são? Eu sei que não tem um profissional somente responsável, mas na maioria das vezes, assim, quais são os profissionais que atuam nessas fases de licenciamento? Licença. Na verdade, eu vou te dizer, quase todos os profissionais que existem no mercado vão atuar em algum momento, tá? Não tem uma regra de profissional A, B ou C que atua numa determinada fase. Primeiro, o que a gente tem? Todo licenciamento tem os TRs, que a gente chama que são os termos de referência. Então, quando tu pega um termo de referência para um determinado licenciamento, ele vai dizer quais são os projetos que tu precisa fazer. E é ali que os profissionais começam a ser separados. Porque tu vai ver por habilitação e atribuição profissional quem que pode fazer determinado laudo de projeto. Vamos pegar só uma licença prévia como base. Tu vai ter que fazer levantamento da vegetação. Quem que pode assinar laudo de cobertura vegetal hoje por lei, né? Técnico agrícola, técnico agropecuário, agrônomo, biólogo, engenheiro florestal, alguns engenheiros ambientais, não todos, depende da formação, tem. Aí tem que fazer laudo de fauna. Quem que assina fauna? Já reduz bastante, tá? Tem os biólogos, tem os zoólogos, alguns agrônomos, nem todos estão autorizados a assinar laudo de fauna, alguns ambientais, que também não são todos, os florestais, está uma discussão na Câmara de Engenharia lá agora, se vão poder ou não vão poder. Daí tu vai ver laudo de geologia, que é a parte de solo. Daí restringe ainda mais. Mas aí tu tem o geólogo, tu tem o engenheiro de minas, tu tem o engenheiro civil. Se for área rural, o agrônomo pode. Se for urbano, ele não pode. E assim também vai indo. E daí tu pensa isso em todos os projetos. Então, vocês veem que, às vezes, um projeto de licenciamento, para ter 10, 15, 20 profissionais emitindo anotação de responsabilidade, é bem fácil. Bem fácil. Tem mais alguma pergunta, Matiele? Não, ficou bem claro. Obrigada. Imagina. Então, vou fazer as minhas perguntas. O que acontece se um empreendimento que possa causar poluição ou degradação do meio ambiente não possuir licenciamento ambiental? Tá. E quais as penas? Tá. Vamos lá. Hoje tem muitas esferas diferentes de penas, tá?
Então, só para a gente chegar num acordo. Hoje, é mais grave um empreendimento ter licença e ela descumprir aquela licença do que um empreendimento que for pego sem licenciamento. Infelizmente falando, a legislação acaba sendo mais dura, digamos assim, com quem tem uma licença em vigor, tá? Porém, não adianta dizer assim, que o crime compensa, porque não compensa mesmo. Quando eu falo em pena mais dura, é porque tu entra em todas as esferas de penalizações. Então, não sei se vocês compreendem ou não, mas eu vou tentar mais simples assim. Todo mundo sabe que o que mais dói é o bolso, né? Então, sempre quando afeta o bolso, todo mundo sente. Na área ambiental, não é isso que mais dói, tá? Porque emitir uma multa pecuniária, que a gente chama, que vai custar dinheiro, muitas vezes ela compensa. Então, tem muito empreendedor que prefere causar o dano ambiental, paga a multa e continua operando. Então, no meio ambiente, pagar a multa só não é nada. Porque sempre que tem uma multa, também é feita uma denúncia para o Ministério Público. Daí a gente fala da responsabilização pelo dano. É quando tanto o CNPJ quanto o CPF tem que responder sobre os danos cometidos à coletividade. Tá? Que é o quê? Se tu corta uma árvore, essa árvore não é importante só para ti, ela é importante para várias pessoas. Então, o Ministério Público ele avalia danos à coletividade. Um exemplo bem comum de ver isso, você deve lembrar, alguns anos atrás, quando deu aquela mortandade de peixe no Rio dos Sinos. Tá? Ali o Ministério Público entrou para tentar identificar quem foram as empresas, porque ali causou um dano coletivo muito grande. Quanta gente ficou sem água? E quem que ressarce esse dano? Se não for apontado o culpado, todo mundo que foi penalizado, que teve que comprar água, importar ou qualquer coisa assim, não vai ser ressarcido pelo dano. Então, vocês começam a pensar que essa responsabilização pode ser muito mais alta do que pagar multa. Tá? E geralmente envolve valores bem mais altos mesmo. Bom, se o Ministério Público consegue identificar, fazendo investigação, quem foi que causou o dano, ele abre um processo de denúncia no judiciário. E daí a gente entra para a pena de reclusão, que é cadeia. Então, a esfera ambiental, ela sempre vai ter essas três. A multa, a responsabilização pelo dano e a possibilidade de prisão. E é essa que todo mundo foge. Porque você deve acompanhar, seja em eleição, seja a pessoa que quer viajar, seja a pessoa que quer fazer um concurso público, se tu não for réu primário, já complica a tua vida. Se tu quer viajar para fora do país, tu tem que tirar um antecedente criminal. E se tu cometeu um crime ambiental e foi condenado, aparece lá que tu foi condenado criminalmente. Tá? E não vai ter diferença da justiça entre tu roubar ou tu cometer um crime ambiental, porque ela é uma pena prevista em lei da mesma maneira. Então, hoje, qualquer empresa operando, qualquer atividade, esteja com licença ou não esteja com licença, ela é passível de ser penalizada em três esferas. O dinheiro, que é uma multa administrativa, a responsabilização pelo dano, que é a responsabilização civil, e a prisão, que ela começa em 6 meses e pode chegar ao infinito, né? A gente sabe que o nosso... Seria replantar novas árvores, isso? Pode chegar a isso? O que acontece? Daí o Ministério Público, na investigação, tem os peritos, tem provas, tem tudo, pode ser desde reparar o dano, tipo, estragou uma mata, vai lá, recompõe, planta muda, recupera. Contaminou o solo, vai lá, recolhe o solo, manda tratar e recupera a área. Ou assim, causou um dano para o recurso hídrico e pessoas não puderam mais captar água. Como a causa da barragem de Mariana, que estourou. Ali a mineradora teve uma multa e teve uma responsabilização civil. O que foi a responsabilização civil? Criou um fundo onde eles depositaram 50 milhões de reais para auxiliar as pessoas afetadas pela barragem. Para poder pegar água, poder ter alimento, que eles não podiam mais usar suas propriedades. Isso é responsabilizar pelo dano. Além da necessidade futura de reparação. E agora, eles estão tendo que responder criminalmente
pelo dano causado. E daí pega todo mundo, desde o técnico que fez o laudo, desde o dono da empresa, incluindo até o profissional que emitiu a licença. A legislação... E para ser penalizado, teria que acontecer um dano bem grande, no caso, é isso? Para ser responsabilizado criminalmente. Né? Não necessariamente, porque assim, ó, claro que a lei de crimes ambientais, ela é de 98 no Brasil, tá? E ela tem uma série de fatores atenuantes e fatores agravantes. Então, tem situações que diminuem o teu crime, como, por exemplo, tu ser um agricultor com baixo grau de instrução, não ter acesso à informação, ter causado lá, cortou a árvore para subsistência, tudo isso atenua e tu não vai ser preso, tá? E tem fatores agravantes, como, por exemplo, ter cometido crime para obter vantagem, ter feito ele em final de semana, que é fora do horário de fiscalização, ter feito ele de posse de uma licença. Então, tu tinha uma licença dizendo para não fazer, e tu fez. Isso agrava. O teu grau de instrução, quanto maior o teu grau de instrução, mais agravante é o teu crime. Porque daí tu não vai poder chegar na frente de um juiz e dizer que não sabia. Tá? Então, existem vários fatores que balizam tu poder ser preso ou não poder ser preso. Mas eu vou dizer, a gente que acompanha muito isso, hoje, a grande tendência, as pessoas são condenadas sim. Só que como elas são condenadas em primeira instância, não tem antecedente criminal, tu consegue fazer a transição da multa em um benefício popular ou em conversão de pena para serviço comunitário, doação de cesta básica, para não ser preso. E a outra pergunta que eu quem são os responsáveis pela realização do licenciamento? Repete a frase ali que cortou o áudio. Quem são os responsáveis pela realização dos licenciamentos? Tá, realização. Quais profissionais são responsáveis? Eu acho que foi mais ou menos o que a Karen fez, né? Então, tirando os órgãos ambientais, lá que são os públicos que emitem as licenças, aqui do lado da iniciativa privada vai ter uma série de profissionais muito grande, tá? Em geral, o que tu tem? Tu tem uma linha na parte da biologia e da engenharia ambiental que normalmente domina mais ou menos esse mercado como coordenação de licenciamento, tá? Porque são os profissionais que estão mais ligados a essa área. Porém, não é regra, tá, Cristian? Porque se eu pegar, por exemplo, as atividades de criação, então, em atividade de criação, criação de gado, criação a parte leiteira, a parte suína e outras mais que isso, você vai ver que é um mercado muito praticado por agrônomo. A parte de metais pesados vai ter uma atuação do engenheiro químico muito forte. Então, é muito setorizado. Mas, tu vai ver a maioria, biólogo, engenheiro ambiental, engenheiro químico, agrônomos e geólogos. É mais o nicho dos profissionais que está envolvido aí na maioria dos processos. É isso da minha parte. Certo, então, só para complementar uma dúvida que surgiu aqui. No caso de uma rodovia, implementação de uma nova rodovia, digamos assim, que vai passar por uma área de proteção, qual a autorização que eles têm que pode, no caso de uma APP, que pode passar a rodovia por dentro dessa APP? Qual é o fator atenuante que leva à aprovação desse empreendimento? Então, vamos lá. Toda vez que tu tem um empreendimento ou uma atividade que vai causar um impacto em uma área de proteção, seja ela um rio, seja ela uma duna, seja ela um topo de morro, ou seja, tu pega lá o Código Florestal, tem lá todas as áreas que são de preservação ambiental. Existem classificações para as atividades. Então, toda atividade que for utilidade pública, interesse social ou de baixo impacto ambiental, são as que
podem ser feitas impactando uma área de preservação permanente. Claro que não é assim, vai lá, passa por cima, corta, derruba tudo e não se preocupa com a recuperação. O licenciamento ambiental é que vai dizer o que tu precisa fazer para minimizar os impactos que tu tem. Então, no caso de uma rodovia, se ela for pública, por si só, toda rodovia, por ser área de trânsito livre, já é utilidade pública. Então, se tiver que fazer a rodovia passando por cima de um rio, por cima de um banhado, cortando vegetação, parte do princípio que ela pode ser executada. Porém, tu vai ter que justificar lá no licenciamento prévio que a alternativa que tu tem para fazer a rua é só essa. E daí eu pergunto para vocês, quando tu vai abrir uma rua nova, será que só tem uma alternativa? Não, a gente tem como mudar uma rua. Tem uma corticeira, você tem que conhecer uma corticeira, né? Aquela que tem as flores vermelhas, agora bonita. Ela é uma planta que é ameaçada de extinção, não deve ser cortada e tudo e tal. Será que a rua tem que dar no meio dela para passar? Não dá para desviar ela e conseguir seguir com essa rua? Ou eu tenho uma área de banhado. Será que eu tenho que passar por cima do banhado? Então, são todas perguntas e questionamentos que os técnicos que fazem os laudos, eles podem responder e diagnosticar para evitar passar ali. Agora, se for impossível mudar o projeto, porque é uma diretriz, tem que ligar uma outra rua com uma outra rua, ou uma ponte, por exemplo, que tem que passar por cima do rio, tu vai achar a melhor alternativa e propor as melhores medidas para minimizar aqueles danos ambientais que vão causar. Nunca consegue fazer isso 100%, né, gente? Uma árvore cortada é uma árvore cortada, por mais que eu plante 15. Certo. E esses valores estão tabelados? Por exemplo, se eu corto tal espécie, tem que plantar tantas? Não é tabelado dessa maneira tão simples, tá? Existem algumas regras. Então, que nem a parte de reposição florestal, se tu corta uma árvore, tem obrigatoriedade de plantio de 15 mudas. Existe também as áreas que estão dentro do bioma Mata Atlântica, que daí a compensação não é por árvore, sim por área florestada. Se eu corto 1 hectare de mato em determinado estágio, eu tenho que compensar com a averbação de 1 hectare de mato no mesmo estágio de regeneração. Se eu faço intervenção em área de preservação permanente, lá de 5 mil metros quadrados, eu sou obrigado a recuperar uma área de, no mínimo, o mesmo tamanho que essa daí que eu intervi. Então, algumas regras são tabeladas, mas nem todas, nem todas. A maioria, elas são discutidas durante o licenciamento ambiental junto com o órgão. Certo. Bom, então, acho que era isso, né, pessoal? A gente não quer tomar muito teu tempo também. Não, hoje está tranquilo até. Semana passada estava bem complicado. Beleza. Eu acho que era isso, sim. Sim. Se tiverem alguma dúvida também, você tem meu telefone, ele tem meu WhatsApp, pode mandar, fazer alguma pergunta, não tem problema. Tá bom, certo? então. A gente agradece né? novamente. Muito obrigado pelo teu tempo, por dividir teu conhecimento conosco. Obrigada de verdade. Ok. Muito bom para vocês, bons estudos. Eu sei que agora é muita coisa à distância, né? Dentro da possibilidade de fazer. E sempre que precise aí, a gente está à disposição, seja para alguma pergunta, alguma necessidade, quem sabe algum tipo de estágio, alguma coisa aí, a gente está com as portas abertas sempre. Certo, então. Muito obrigado. Imagina, muito bom. Uma boa semana para vocês. Tchau. 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 Até aqui.